Olá, alunos. Meu nome é Alex. A gente vai dar início aí a um vídeo aula sobre a aula de artes, falando um pouco sobre a questão das cores. E vamos dar início, né? Sobre cor e luz, né? Sem a luz não há cor. Só podemos ver a cor real do objeto quando está iluminado por uma luz natural. Ou seja, a partir do momento que tem uma luz natural do sol, ou uma luz elétrica no caso, ela bate no objeto e o objeto reflete. Mas depende muito da cor do objeto também para refletir. Tem uns exemplos logo à frente que eu vou estar mostrando para vocês que, por exemplo, o preto geralmente ele absorve, né? E geralmente uma cor mais clara, ou até mesmo o vermelho ou o azul, ele reflete. Como você pode ver nesse exemplo aí que mostra a luz do sol batendo e ela refletindo. Então, nada mais, nada menos é que a cor, na realidade, é uma impressão refletida ou absorvida pelos corpos que produz nos olhos, né? Então, realmente, isso é a cor, né? Aqui tem um exemplo bem bacana, né? Que realmente a imagem não tem uma luz tão forte assim como no desenho, né? Mas você pode observar que a luz, ela geralmente ela vem de cima e ela tá batendo no cubo preto e na realidade o preto ele acaba absorvendo a cor, né? Como vocês podem notar, às vezes você sai na rua e pode notar que o preto geralmente ele esquenta mais, né? A camiseta preta. Por quê? Porque ele absorve toda a luz, né? E já no caso o branco ou outras cores como azul, vermelho e outras cores ele acaba refletindo. Você pode tirar o exemplo aí pela segunda imagem aí de um dado que mostra que realmente ele está refletindo o pouco de luz que tem. Você vê que a imagem está bem preta, mas mesmo assim o pouco de luz que bate ele acaba refletindo até mesmo no chão, né? Então, continuando aqui, né, sobre cores primárias. As cores primárias elas são bem básicas mesmo. Geralmente, as cores primárias a gente acaba usando em tudo, né? Porque na realidade elas são cores puras, né? Elas não podem se decompor na realidade. Logo não deriva de outras cores. Por quê? Porque elas são puras. Então, se eu tenho um azul, o vermelho e o amarelo, elas são totalmente puras. Então, elas não tiveram misturas nenhuma para poder chegar nisso daí. Pelo contrário, a partir das cores primárias eu consigo fazer outras tonalidades, outros tipos de cores. Aqui está escrito o amarelo, o ciano, né, que no caso é o azul, e o magenta. A gente usa esse termo ciano, magenta, porque geralmente não é o guache escolar, né? Geralmente é o guache TGA, um guache mais profissional, e a gente costuma usar esse termo também, porque são as cores originais mesmo. Mas a gente pode chamar de azul ou vermelho, né? Então, elas são conhecidas como as cores primárias, tá bom? São essas três cores aí. Existem alguns artistas que trabalham com essas cores primárias, que eu vou estar citando um pouco mais na frente aí, como no caso esse querido artista holandês Piet Mondrian, né? Inclusive ele teve em uma exposição no CCBB algum tempo atrás, né? E o Mondrian na realidade ele gostava muito de desconstruir. O que é desconstruir? Geralmente quando ele fazia algum desenho, ele pegava esse desenho e ele fragmentava o desenho, formando apenas quadradinhos, como você pode ver aí, né, nessa parte mais com o vermelho, o azul e o amarelo, que são as cores primárias. E ele costumava também usar o preto e o branco, que o preto e o branco ele acaba entrando como cores neutras, né? Então, tanto o preto como para contorno e sombreamento, né, que a gente fala, e o branco para trazer luz. Então, geralmente no desenho a gente costuma usar isso. Como é que você reconhece o trabalho do Mondrian? A partir do momento que você observa esses quadradinhos. Então, qualquer trabalho referente a quadradinho e cores primárias pode ter certeza que é o Mondrian. Esse artista que mexe muito com as formas geométricas, né? Então, continuando aqui a aula, vamos para cores secundárias. Já as cores secundárias, ela se você misturar, por exemplo, um amarelo e um magenta, você chega na tonalidade do laranja, né? O azul, no caso ciano, né? E o amarelo você chega no verde, né? E o magenta e o azul ciano você chega no violeta. Então, obtemos as cores secundárias pela combinação das cores primárias, duas a duas, em
proporções iguais. Então, se eu misturo uma cor, né, que eu tenho uma cor primária, uma outra cor primária, eu faço uma cor chamada de secundária, que é a mistura de duas cores primárias, né? Isso é bem básico, geralmente na pintura, e a gente costuma usar geralmente também nessa questão de pintura de tela. Isso é o básico mesmo, para a gente poder entender sobre essa questão de cores, tá bom? Já as cores terciárias, o que que acontece? As cores terciárias são formadas a partir da combinação de uma cor primária com uma cor secundária. Talvez complique um pouco mais agora, mas vou dar um exemplo aqui. Se eu pego o vermelho e o roxo, eu transformo essas duas cores com uma quantidade igual de tinta, né? Eu faço um vermelho arroxeado. E se eu pego um amarelo e um verde, eu faço um amarelo esverdeado. Isso no círculo cromático é bem legal. A gente vai entender um pouco mais sobre o círculo cromático um pouco mais na frente aqui, né? Nesse vídeo aula. Se eu tenho as cores intermédias, por exemplo, o que são as cores intermédias? As cores intermédias resultam da combinação de duas cores primárias nas suas partes diferentes. Então, se eu tenho um amarelo e um vermelho, eu vou juntar essas duas cores, por exemplo, juntando essas duas cores, uma do lado direito, o amarelo, do lado esquerdo, o vermelho, e eu juntando essas duas cores, eu vou formar uma espécie de cores intermediárias, que ela está no centro, ela está no meio das duas, né? Então é como se fosse um degradê, né? É uma cor entrando dentro da outra. A gente pode chamar isso daí também de escala tonal. Fica a critério de vocês, né? Então as cores intermediárias obtêm-se pela mistura de uma cor primária e de uma cor secundária. Também dá para fazer isso. Então no caso, continuando, tem um exemplo bem legal também sobre harmonia, né? A harmonia cromática. Então, a harmonia cromática, pessoal, ela resulta de uma combinação equilibrada das cores. Por exemplo, resultando a combinação esteticamente agradável aos nossos olhos. Como vocês podem ver na imagem aí, essa pintura belíssima aí de um grande artista, o Van Gogh, né? Para quem não conhece o Van Gogh, é um artista aí que ele fez uma pintura também muito conhecida como A Noite Estrelada. Esse passeio ao crepúsculo aí, como você pode ver na obra também, né? Então tem um que você pode ver nessa harmonia cromática pelo fato de ele estar usando o amarelo e o laranja. Então algumas tonalidades de azul. Então tem uma certa harmonia cromática nisso daí. Como você pode comparar também nessa imagem seguinte, nessa terceira imagem aí, dessa pintura do Van Gogh, que também tem uma certa harmonia, porque ele tenta mesclar tanto as cores quentes como as cores frias, né? Então o Van Gogh aí é um grande mito na história da arte pelo fato dele ter pintado muito. Foi um artista aí que vendeu praticamente, se eu não me engano, uma obra em vida, né? E trabalhou aí muito e infelizmente ele só ficou famoso após morte, assim como esse outro artista aqui que eu tô citando aí para vocês, do Modigliani. Como é que você reconhece uma obra do Modigliani? A partir do momento que você vê qualquer pintura que o pescoço seja alongado. Geralmente se encontra a pintura do Modigliani aqui no MASP, Trianon MASP, né? Tem bastante obras dele. Enfim, Modigliani também, a fama só veio depois da morte dele, ele conseguiu ter uma fama. Enfim, vamos lá para cores quentes. As cores quentes tendem para o vermelho e as matizes, e a laranja e o amarelo. Então vamos lá, vamos tentar entender o que é matizes, né? A matisse realmente são essa questão de cores mais puras também, né? Se eu tenho uma matisse eu consigo misturar com outras, né? Então as cores quentes na realidade ela é muito voltado para essa sensação do sol, essa sensação do fogo, né? Então são cores fortes, são cores vibrantes, né? Elas são bem mais fortes mesmo, ao contrário das cores frias. Porque se você notar, as cores frias elas são mais melancólicas, às vezes mais tristeza, às vezes também pode simbolizar uma calma, uma harmonia, depende muito também das pessoas, né? Vamos lá, eu citando um exemplo aqui da Maia. A Maia, para quem não conhece, a Maia é a filha do Picasso, né? O Picasso foi um grande artista cubista, né? Aí junto com o Jorge Braque, né? Os dois
desenvolveram esse movimento aí, cubismo, né, que cresceu muito nas vanguardas europeias, né, e eles, e lógico que eles tiveram bastante dificuldade para ser aceito, né, falando nessa questão da arte, porque eles começaram assim como outros artistas, como Mondrian, que eu citei agora há pouco para vocês. O Picasso ele sofreu bastante preconceito exatamente porque ele começou a desconstruir. Não é que ele não sabia desenhar ou que não sabia desenhar, pelo contrário, o Picasso ele tinha uma habilidade enorme para pintura, só que ele acabou desconstruindo, né? E desconstruindo, e ele, aí como você pode ver na pintura, é a filhinha dele, a Maia, que hoje em dia a Maia é enorme, né? Ela já é praticamente uma curadora de arte, cuida dessa parte né, das obras de arte do pai, né? Enfim, o Picasso, quando a gente fala também desse termo aí, logo na última palavrinha, vocês podem notar que essa palavrinha melancolia, né? Tristeza, enfim, o Picasso ele teve um período da vida dele bem difícil, né? Que foi a fase azul. A fase azul do Picasso foi uma fase onde ele perdeu o amigo dele, o Casa Gemas, né? Infelizmente o Casa Gemas veio a falecer, né? E o Picasso ficou muito triste, ele começou a pintar as pessoas de azul, ele começou a usar bastante essa cor azul, então foi considerada a fase triste dele, que entra nessa questão também de usar muitas cores frias, né? Enfim, continuando aqui, para a gente continuar entendendo essa questão das cores, as cores complementares. Então, na realidade, no círculo cromático encontram-se representadas as cores complementares que se situam em posições diametralmente, né? Então, o que acontece? Na realidade, traduzindo para vocês, as cores complementares são o oposto do círculo cromático. Então, aí no caso, se eu tenho um verde, né? E provavelmente lá do outro lado do círculo cromático eu vou ter um laranja, enfim, ou voltado talvez a ter um magenta. São cores complementares que são opostas. Aí tem uma pintura bem legalzinha aí que você pode observar do Matisse, até mesmo essa obra aqui do lado direito, do lado esquerdo, perdão, do Riacho também, né? São cores fortes, só que elas se complementam. E essa pintura, a dança aí do Matisse, é uma obra que caracteriza até um movimento aí, né, do fauvismo, né, que ele participava, que significa feras, né? Então, para a gente entender, as cores complementares elas são opostas, né? Elas ficam opostas no círculo cromático, né? Continuando, então, monocromia. Para a gente entender um pouco de monocromia, primeiro, mono, falando da etimologia da palavra, mono significa um, né? Cromia, cor, né? Uma única cor, né? No caso. Então, a pintura, no caso, uma pintura, utiliza vários tons na mesma cor. Dá seu nome de monocromia, feita com uma cor de variação tonalidades obtida através da adição gradativa de branco ou preto, ou uma única cor primária, secundária ou intermédia. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem lá uma cor e você quiser clarear ela, o que você vai fazer? Você vai jogar o branco. Então, você vai montar uma espécie de degradê. O que é um degradê? Por exemplo, eu tenho um preto e eu vou acrescentando o branco, ele vai ficando acinzentado até chegar no branco. Ou se eu tenho uma tonalidade de azul escuro, um azul Del Rey, eu vou chegar no azul mar, um azul céu, um azul bebê, até chegando no branco. Então é uma espécie de degradê. Então isso daí geralmente a gente usa bastante na pintura, né? Então, se eu for pintar um riacho, se eu for pintar um céu, geralmente eu vou começar com uma tonalidade talvez mais escura e vou acrescentando o branco e vou criando essa questão da monocromia. Monocromia, como para deixar mais claro para vocês, né? Então é uma única cor acrescentando o branco e o preto. Então, continuando aqui, no caso, as cores neutras. Já no caso, as cores neutras, o preto e o branco são considerados cores neutras, tá bom? Então, e os tons acinzentados, os tons cinzentos, no caso. A mistura do branco com o preto gradualmente obtemos uma vasta gama de cinzentos. Então, o que acontece? Tem uma obra aí
que você pode ver na telinha aí, que é o Picasso, né, uma obra do Picasso, que é Guernica. Guernica, para quem não conhece, foi devido a uma guerra civil espanhola, né? E o Picasso, pelo fato dele ser um pintor espanhol, ele pintou essa obra que representa uma tragédia na cidade de Guernica, né? Que foi bombardeada pelos nazistas, né? Então, na realidade, foi convidado a Itália fascista e a Alemanha nazista para atacar essa cidade, a mando do General Franco. O Picasso pegou alguns recortes de jornal e ele acabou montando Guernica, né? Na realidade fazendo fragmentos de cenas que poderiam ter acontecido. Como vocês podem ver, tem um touro aí, fica bem claro quando mostra essa imagem do touro, lógico que no estilo cubista do Picasso, que é um olho para cima, um olho para baixo, como o Picasso geralmente ele desenhava tanto mulheres como animais ou homens, enfim, não importava o sexo da pessoa, ou enfim. O que acontece? Ele também representou Guernica com essa dor e sofrimento, porque você pode ver uma mulher gritando com um bebê no colo, aí do seu lado esquerdo na tela, né, essa mulher gritando. Também talvez poderia ser uma releitura aí de uma obra é, do Michelangelo, Pietà do Michelangelo, né? Aí, enfim, essa obra aí que o Picasso ele mostra para vocês aí nessa pintura belíssima dele, ele mostra essa em toda a relação das cores neutras, né? Então, preto, branco e cinza, né? Entra aí com cores neutras e também tons pastéis, geralmente entra com cores neutras, certo? Então, para a gente finalizar essa pequena dica, essa pequena aula também aí sobre cores, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Gostaria que vocês me respondessem, né? E para ficar bem mais fácil aí nessa situação aí. De acordo com a aula sobre cores, faça uma síntese em relação às cores primárias, secundárias, terciárias e cores quentes. Você vai mandar, na realidade, você vai mandar uma fotografia, né, da sua resposta via WhatsApp, né, com seu nome, né, no caso no rodapé, né? Então escreve lá o seu nome bonitinho, né, e tenta mandar para mim, né, essa questão sobre cores, tá bom? É mais ou menos uma síntese, é um trabalho bem simples, mas eu acho que é importante você entender e eu ver que você entendeu sobre essa questão sobre cores, tá bom? Uma dica que eu acho importante também, eu acho que é sempre bom relembrar e dar uma dica sobre um livro. O que acontece? Tem um livro muito legal, né, que eu costumo usar, né, em sala de aula, que é o Rudolf Steiner, um livro do Rudolf Steiner, um escritor que ele trabalha com várias questões da arte, né? Tanto é que o livro se chama Arte e Percepção Visual e mostra realmente toda essa questão de equilíbrio, de luz, de dinâmica, enfim, de configuração. Mas o mais importante no livro do Rudolf Steiner é que tem um capítulo inteiro falando sobre cores. Então vale a pena você devorar esse livro, né, para você ter bastante conhecimento a respeito de cores, porque a gente não fica somente nessa questão mais básica, e sim a gente consegue se aprofundar mais, né, em relação na arte e percepção visual, que o artista, principalmente no caso escultor, escritor, ele mostra pra gente no livro Arte e Percepção Visual. Então vale a pena conferir, né? E fica a minha dica aí desse livrinho aí, muito bom para vocês. E é isso aí, e eu desejo boa sorte, e é isso, galera. Até mais, até o próximo vídeo.